O texto de hoje é Romanos capítulo 13, eu vou ler, eu peço que vocês acompanhem essa leitura. Abram suas Bíblias, Romanos 13. São 4 versículos, 11 a 14. Tudo isso é ainda mais urgente porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem! Pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais e não se envolvam em brigas nem invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Hoje, nesses dias, e um dos temas que tem acompanhado a nossa vida como brasileiros, é o tema da impunidade. A impunidade corre solta e é uma das causas que eu creio da frouxidão moral do nosso país. Não há consequência. Quando a gente vai definir impunidade, a gente encontra alguma coisa parecida com essa, dependendo do dicionário, que é a isenção de punição ou das consequências desagradáveis de uma ação. Por que as coisas estão como estão? Por algumas atitudes que dominam o nosso coração. E uma delas é aquela que, de alguma maneira, diz assim, não vai ter consequência. Eu posso quebrar a lei, eu posso fazer alguma coisa que eu sei que não está correta, porque no final das contas não vai haver consequência. Ou, se eu for pego, eu vou dar um jeito e vou escapar. Como disse Manuel Bandeira no poema Pazárgada, eu vou me embora para Pazárgada porque lá eu sou amigo do rei. E uma outra coisa que domina, às vezes, o inconsciente coletivo, que na realidade é o consciente, é a consciência que está poluída, é a ideia de que aqui se faz e aqui se paga. Ou seja, se eu escapar aqui, acabou. Não tem ninguém superior a quem eu prestarei contas. Acabou, acabou. Então eu vou surfar aqui no mundo do jeito que eu conseguir, dar um jeitinho para cá e um jeitinho para lá, com as pessoas que eu conheço, com os recursos que eu sei manipular. Impunidade. E nesse contexto que a gente vive, um texto como o de hoje é fundamental para nós que professamos ser seguidores de Jesus Cristo, e o somos. Que nós lemos, tudo isso ainda é mais urgente porque vocês sabem como é tarde e o tempo vai se esgotando. Esse texto de 4 versículos lida com essa questão do tempo enquanto o momento em que a gente está vivendo, com a oportunidade que ele traz. E de todas as pessoas que estão vivas, respirando na terra, os discípulos de Jesus deveriam ter uma consciência muito mais sensível e afinada com a verdade que esse texto diz. O tempo está acabando. Está acabando o tempo. Olha só, destacando um pouco essa passagem, os primeiros 2 versículos. Ainda é mais urgente, é tarde, o tempo está se esgotando, despertem. A nossa salvação está mais próxima agora. E novamente no versículo 12, na primeira parte, a noite está acabando e logo vem o dia.
Se eu pudesse resumir esses 2 primeiros versículos e a metade do versículo 12, talvez o que o escritor, o Paulo, escrevendo para a igreja de Roma, está dizendo: acorda, olha a hora. E não é só a musiquinha da Jovem Pan, não. Ela bem que ajuda nessa hora, se a gente colocar ali o conteúdo certo. Não é para levantar e sair que nem um doido para trabalhar, como se eu fosse simplesmente um robô, uma máquina de trabalhar e de sobreviver. Mais um dia. São Paulo não pode parar. O pulmão, a máquina, o pulmão da máquina, o centro nervoso do país. O centro financeiro, industrial da nação. E eu faço parte disso. Eu moro na capital. Eu não posso parar. Eu levanto, eu acordo, eu vou, eu saio, eu vou trabalhar. E se eu não tenho um trabalho, eu fico alucinado, porque eu preciso trabalhar. Não preciso para sobreviver, mas eu preciso porque também é a minha identidade. Não é isso que o texto está dizendo. Não é esse acorda, não é esse olha a hora. Essa urgência tem a ver com outra coisa. E a gente precisa olhar para o tempo de uma maneira como Deus o vê. E a primeira coisa que aparece aí é tarde, o tempo está se esgotando. Esse tempo é urgente por uma razão prática. Esse tempo está acabando, gente. O tempo está acabando. E isso não é simplesmente uma expressão. Está acabando mesmo. Ou vocês acham que a história é algo que não tem fim? Ou vocês acham que não tem um Deus que fez tudo começar e sabe para onde tudo vai? O que a Bíblia está dizendo, e Paulo disse isso 2 milênios atrás, é que o tempo está se esgotando. É de fato tarde. É assim que Deus quer que a gente entenda o tempo em que vivemos. Não existe outra maneira. Não adianta contar os minutos, os segundos, as horas e os anos. Não é dessa maneira que nós vamos alcançar um coração sábio, como cantamos há pouco. O coração sábio é alcançado quando nós encararmos o tempo dessa forma. É tarde, está acabando. Essa é uma razão prática. Eu lembro a vocês que sem luz não há vida. Se não houvesse o sol, não haveria a vida na terra. Essa metáfora da criação, se tiver um pouquinho de água eu vou agradecer. Essa metáfora, por favor, querida, da criação. Primeira coisa, havia trevas que cobriam a face do abismo. E o que Deus falou? Haja, obrigado, luz. E houve luz. E a segunda coisa que Deus fez? Fez separação entre luz e trevas. Essa primeira ideia de que o tempo está se esgotando, ela tem a ver com o fato de que a luz, não só do sol que inunda a terra e faz a vida ser possível aqui, mas a luz do Evangelho, a luz de Jesus, a luz que brilhou a partir da morte e da ressurreição de Jesus, para iluminar, para esclarecer, para apontar o caminho para Deus. Essa luz está presente agora. Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto, disse: como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Pois Deus diz: no tempo certo eu ouvi, citando uma passagem do Antigo Testamento, no dia da salvação eu lhe dei socorro, e de fato, agora é o tempo certo, kairos. Está até entre aspas na versão NVT. Tempo certo. É agora. É hoje o dia da salvação. O tempo está acabando. É tarde. É tarde para nós, é tarde para o mundo. É tarde para a humanidade.
Esse é o sentido de tempo que tem que tomar conta do nosso coração. E a urgência. É uma razão muito prática. Está acabando o tempo em que Deus vai deixar misericordiosamente que as pessoas o conheçam, conheçam a sua graça, sejam salvas. O tempo está acabando. Mas a segunda coisa que ele diz aí, a nossa salvação está mais próxima agora do que quando no princípio cremos. Há uma segunda razão dessa urgência em relação ao tempo para nós. É uma razão escatológica. Olha só, a nossa salvação está mais próxima agora do que quando inicialmente cremos. E aí a gente tem que entender os 3 tempos da salvação. Nós somos salvos da condenação do pecado. A Bíblia diz, aquele que ouve a minha palavra, Jesus falou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em relação ao nosso passado, como pecadores, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Salvação, ela é pontual. O nome está escrito no livro da vida. Ninguém vai poder tirar de mim aquilo que Cristo conquistou. Pela fé na graça de Deus, eu mergulhei nesta salvação. Foi recebido, foi aceito, foi colocado na família de Deus. Batizado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo me batizou no corpo de Cristo. Ou seja, me imergiu, me mergulhou na família de Deus, que é o corpo de Jesus Cristo. Passado, futuro, presente, eu estou sendo salvo do poder do pecado diariamente na minha vida. Isso é salvação no presente. É o que a Bíblia chama de santificação. É um processo em que nós vamos cada vez mais, o nosso caráter, a nossa personalidade vai sendo moldado conforme o caráter de Jesus. Mas tem a salvação no tempo futuro. E é sobre isso que ele está falando. A nossa salvação está mais próxima. Somos salvos já. Fomos salvos da condenação, da punição do pecado. Estamos sendo salvos do poder do pecado e seremos salvos da presença do pecado. Futuro. Jesus afirmou, e Pedro depois repetiu, que o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um terrível estrondo, lá em 2 Pedro capítulo 3, versículos 11 em diante, e a terra e tudo que nela há serão expostos. E tem uma outra passagem, eu pulei aí, desse versículo 13, que os elementos se derreterão. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que Ele prometeu. Um mundo cheio, pleno de justiça. O tempo é urgente porque a salvação futura está próxima. Futura está próxima. Lembrando que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E se nós não tivermos essa noção arraigada no nosso viver, nós não vamos estar prontos para esse momento. A qualquer momento. A salvação está próxima. Será que você e eu vivemos com essa expectativa de que Cristo pode voltar hoje, agora? Ou será que a gente tem aquele pensamento para sobre o qual Pedro está escrevendo para os irmãos da diáspora espalhados pelo mundo, dizendo, olha, vocês não pensem que o Senhor esqueceu da promessa. Que ele, daqui de algum momento um anjo precisa cutucar, bater nas costas, escuta, está na hora, Jesus não vai voltar? Não! Jesus não está atrasado, pelo contrário. A salvação está mais próxima agora do que quando nós inicialmente cremos. Essa é a segunda razão da urgência. É uma razão escatológica, o dia do Senhor virá e Ele não vai avisar. Ele não vai avisar. E isso tem implicações tanto para nós como para quem não conhece a Jesus.
que depois já era. Isso leva para o terceiro pensamento: a noite está quase acabando e logo vem o dia. Essa é uma razão. Uma outra razão dessa urgência do tempo que nós vivemos agora é uma razão missional, se eu pudesse usar uma expressão contemporânea. Agora é a hora de dar fruto para o reino de Deus. É agora. A noite está quase acabando e logo vem o dia. E eu me lembrei das palavras de Jesus aos discípulos, dizendo: devemos cumprir logo as tarefas. Isso foi quando o cego foi curado. E aí os discípulos perguntaram: quem que pecou, ele ou os pais? Jesus: não, ninguém pecou. É para a glória de Deus se manifestar. Agora, nós devemos cumprir agora, logo, as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. E Jesus acrescentou: a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. E ele falou uma coisa importante que tem uma implicação para nós. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas ele saiu. Ele foi embora. E em seguida, ou numa outra passagem, no Sermão da Montanha, ele diz: vocês são a luz do mundo. Suas obras boas devem brilhar para que todos as vejam e louvem o seu Pai que está nos céus. A noite vai chegar. Ninguém mais pode trabalhar. Agora é hora do dia. E aí eu sei que eu estou usando um paralelo invertido de propósito. Porque o dia que ele menciona aqui é aquilo que nós aguardamos. Mas nós estamos aqui para iluminar a noite deste mundo. Nós somos colocados aqui para iluminar a escuridão deste mundo. Nesse sentido, para nós o tempo é agora. Há uma razão dessa urgência. Agora é hora de dar fruto para o reino de Deus, não é depois. A segunda parte do texto continua dizendo, do versículo 12 em diante: portanto, e aí você tem 3 antíteses novamente. Nós vimos a primeira metáfora da noite e do dia, da luz e da escuridão ou trevas. Aqui, novamente, ele coloca 2 pensamentos opostos: 3 não e 3 sim. Portanto, agora os não. Deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais. Em terceiro lugar, não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. O lado positivo: vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. E por último, em vez disso, ou seja, daquele tipo de vida, revistam-se do Senhor Jesus. Se na primeira metáfora, no primeiro pensamento, a ideia é: acorda, agora é a hora, chegou a hora, acorda, levanta, o tempo é agora, há uma urgência, está acabando. Se por um lado essa é a ideia original aqui, você levanta, você acorda, mas você precisa trocar de roupa. Troca de roupa! O tempo não é apenas urgente para nós, mas ele é uma oportunidade que Deus está nos dando. Troca de roupa! Se a gente colocar as 2 listas lado a lado, nós vamos ver aí, por um lado, deixar as obras das trevas para vestir a armadura da luz. Não participar de festanças desregradas, bebedeiras, promiscuidade sexual e práticas imorais para viver com decência à vista de todos. Não imaginar formas de satisfazer desejos pecaminosos, mas revestir-se do Senhor Jesus Cristo. E quando a gente fala trocar de roupa, a gente pode estar se referindo à roupa suja, ou seja, essas coisas descritas aqui, as obras das trevas, da carne, Gálatas 5. Mas também, você pode pensar: mas eu não pratico essas coisas. Isso daí não descreve a minha vida. Talvez para você a melhor roupa que descreva o seu momento tenha a ver com o acordar de manhã. Você está de pijama. E de pijama não dá para trabalhar.
Ficar simplesmente olhando, vendo o trem passar, a hora correr, o relógio rodar, mais um dia passar, mais um ano de vida, não é suficiente. E é isso que Paulo está dizendo: troca de roupa, acorda. O tempo é agora, a oportunidade é já, não é depois. E roupa nova significa, nesse texto que lemos em primeiro lugar, luz onde havia trevas. É uma troca voluntária. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Meus irmãos, queridos amigos, amigas, nós vivemos num mundo que, como a seleção brasileira que ganhou não sei como a Copa de 2002, deixa a vida me levar, vida leva eu. Vida leva eu, deixa a vida me levar. Interessante esse conceito, né? Eu estava pensando nisso e me lembrei da letra de uma música do Chico Buarque. E é incrível, porque ela é tão bonita, eu gosto dessa música. Quem conhece Apesar de Você? Hoje você é quem manda, falou, está falado, não tem discussão. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão, viu? Você que inventou esse estado e inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora, tenha a fineza de se desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada neste meu penar. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ainda pago para ver o jardim florescer qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença e eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente, como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia, você vai se dar mal, etc e tal, lá, 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 lá. É, Chico Buarque, com certeza eu vou estar num coro. E não vai ser o coro que representa a sua música, a sua letra. Porque um dia eu tomei uma decisão voluntária de andar na luz, de deixar as obras das trevas. Um dia eu disse para Deus, eu posso fazer o que eu quero, fiz até agora, e posso continuar fazendo. Provavelmente não vai cair um raio na minha cabeça. Mas eu decido agora seguir Jesus. Eu decido agora escolher o caminho da luz. Eu decido agora andar na luz. Eu decido agora enfrentar a minha sujeira no dia a dia. Eu decido agora ser verdadeiro comigo mesmo, diante de Deus e dos outros. Eu decido viver dessa forma. Eu decido que eu sou um pecador precisando da graça todos os dias. Mas essa graça não me dá liberdade de viver como eu quero. De seguir os desejos do meu coração sem freio. Não. Essa troca é voluntária. Ninguém faz por ninguém. Você precisa fazer por você. E se você está hoje aqui brincando de ser cristão, se você vive uma vida dupla,
E é muito difícil viver uma vida assim, porque é uma agonia. Agonia porque você tem aquele lado que você projeta, mas você sabe lá dentro quem você é. E isso dói, isso esmaga, isso deixa a alma triste. Mas nada impede você de começar a levar isso a sério. E dizer para Deus, eu vou trocar de roupa. Eu vou tirar o pijama, eu vou tirar a roupa suja, seja lá o que for. Vou parar com essa minha letargia ou com brincar com fogo. É uma troca voluntária. Ninguém pode fazer por você. Ninguém. Deixe de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. A luz, a verdade, ela transforma, ela liberta. Não é o direito de fazer o que eu quero, de pensar, de falar, etc, etc, etc. Não é isso que liberta. O que liberta é a verdade. E a verdade é Jesus. A verdade encarnada, a vida dele. Olha para ele. Olha para ele. Anda com ele, aprende dele. Essa é a verdade. Qual foi a última vez que você leu os evangelhos? Qual foi a última vez que você sentou descansado, sem interrupção, pegou, por exemplo, o evangelho de Marcos e leu do começo ao fim? Faça isso essa semana. Faça isso hoje, se você puder. Senta na sala, depois acalma e leia um evangelho completo, a vida de Jesus. Eu tenho certeza que isso vai fazer algo na sua vida. Tenho certeza que você vai reforçar ou reafirmar o seu compromisso com Ele. Luz onde havia trevas. Em segundo lugar, o texto continua dizendo: uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual, de práticas imorais, de gritarias, de discussões, de brigas. Roupa nova significa um testemunho bonito. Sim, sim. Hoje em dia existe uma noção, e isso a gente encontra até em determinados púlpitos, de que eu preciso me identificar tanto com aquilo que está rolando, que até a minha linguagem pode ser chula. Nas minhas conversas, e até, em alguns casos, pregando. Eu não encontro isso nas Escrituras. Eu não encontro isso na Bíblia. Eu encontro na Bíblia que o meu padrão é muito alto. E eu gosto dessa palavra, que é usada aqui como decência. Uma palavra antiga. Uma palavra meio com teia de aranha, né? Decência onde havia impureza. Testemunho bonito. À vista de todos. São os outros que vão julgar isso na nossa vida, não é a gente? É importante, sim. É importante. Eu diria, é fundamental. Porque o direito de falar, muitas vezes, a gente conquista com o nosso comportamento. Ou não de falar, a gente pode falar à vontade. Fala palavras. Mas o lastro de uma palavra está na vida, no comportamento. A prova da palavra está no caráter. Não, mas eu consigo, eu vou, eu faço, então não tem problema, eu fico lá e tal, mas eu não me envolvo. Tá bom? Tá bom. Quem é que você quer enganar?
não é o que entra, mas é o que está lá dentro. E lá dentro já tem coisa ruim. Portanto, quando eu estimulo o que de ruim já existe aqui, a minha carne, como Paulo disse, o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero isso eu faço. Se eu estimulo isso com estímulos externos, se eu gosto de viver perigosamente e andar na linha, para provar que eu consigo, que eu sou forte, que eu não me envolvo, que aquilo não me afeta, o que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente abrindo um espaço na minha alma. E no momento de vulnerabilidade, quem não é vulnerável? Homens, mulheres, cuidado com aquelas conversas alegres, simpáticas e agradáveis com o colega, com a fornecedora, com o fornecedor, com o par, com o chefe. Cuidado. Vou contar uma experiência minha para ilustrar isso. Como pastor, a gente aconselha muita gente. Jovem, adolescente, casais, homens, mulheres. E eu aprendi do meu mestre Ari Veloso, todo cuidado é pouco quando a gente aconselha e atende uma pessoa do sexo oposto. Todo cuidado. Tanto é que lá na igreja do Morumbi, todas as salas pastorais tinham uma janela, um vidro, para que qualquer pessoa pudesse ver. Isso era só um símbolo para que qualquer pessoa pudesse ver o que estava acontecendo lá dentro. Esse era o jeito que o Ari nos formou. Eu me lembro uma vez, uma nova pessoa, nova convertida, amiga de alguém muito querida nossa, falou, olha, a pessoa acabou de se converter e ela tem algumas sérias dúvidas teológicas, bíblicas, quer conversar com você. Nós tivemos, uma pessoa estava com uma fome, com uma sede, era uma senhora mais jovem, uma sede de crescer, uma vida bonita em Cristo. Nos encontramos uma vez, respondi um monte de perguntas, abri a Bíblia para cá e para lá, para cá, tinha um monte, era assim, uma pergunta atrás da outra. 2 vezes, não sei se foi na terceira vez, ela veio para aconselhamento. Eu era bem mais jovem do que hoje. E quando a secretária disse assim, que horário, quem que vem agora? Fulana. Eu percebi que dentro de mim, eu fiquei alegre. Opa! Por que eu estou assim, mais entusiasmado de conversar com ela? Foi a terceira e última encontro. Nós conversamos, respondi as perguntas e eu falei, daqui para frente você precisa ser discipulada por uma mulher. Anos depois, essa amiga em comum me confidenciou que aquilo marcou a vida dela. Cuidado. Cuidado. Decência onde havia impureza. Todo cuidado é pouco. E por último, transformação interior. O reinado de Cristo, onde o eu dominava. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. O que transforma a vida? É comunhão com Jesus Cristo. É permitir que Ele entre nas áreas da minha vida que são mais difíceis. É permitir que Ele tenha voz de comando aonde eu tenho dificuldade. É ali que Ele precisa agir. É ali que eu entrego o cetro, a coroa, o trono. É seu, Senhor. É no dia a dia. É isso que significa essa expressão, revistam-se de Jesus Cristo. Bonita. Mas o que significa isso? É deixar Ele mandar. É reconhecer aqueles pontos
em que eu tenho vontade de satisfazer a minha carne, seja de qualquer maneira, um aplauso, um reconhecimento, qualquer coisa. Esconder uma coisa porque eu sei que aquilo, se eu revelar, não vai ser muito bom. Então eu falo a verdade, mas não é a verdade completa, é meia verdade. Evitar, às vezes, de falar a verdade para outra pessoa por amor, porque eu sei que isso pode causar uma dificuldade e ela pode não reagir muito bem, mas eu amo essa pessoa, tenho um relacionamento com ela e estou sentindo que alguém precisa falar isso para ela, eu não falo. Mas se eu deixar Cristo controlar a minha vida naquela hora, eu vou falar. Vou orar, vou falar em amor. Vou procurar uma hora e vou falar. Porque Cristo é quem domina. Não é o meu desejo de ser aceito, de ser legal com todo mundo, de fazer todo mundo ficar feliz. Isso não é a minha missão. Mas colocar o Senhor Jesus no lugar onde o meu eu reinava, deitava e rolava. Eu mencionei Manuel Bandeira e aquele poema Vou-me embora para Pasárgada. Pasárgada hoje é ruínas, né? Um sítio arqueológico que fica lá no Irã, antiga Pérsia. Mas quando ele era moleque, assim, adolescente, ele leu sobre isso em algum lugar e, na sua imaginação infantil, ele imaginou um lugar assim espetacular. Passaram-se os anos, um dia ele estava no Rio, já bem mais velho, numa casa onde ele morava, no Rio de Janeiro, deprimido. Aí veio aquela memória da adolescência e surgiu essa frase, vou-me embora para Pasárgada. Como um lugar onde ele tem a licença de experimentar toda a sorte de delícias, sem freio, sem nada. Depois, se você quiser ler poesia, não é necessário você ler, porque você não vai ganhar nada, já estou te dizendo. Mas alguns de vocês conhecem. Grande poeta. E eu encontrei essa frase de um outro poema dele, Rondó dos Cavalinhos, que ele compôs, quando ele estava no Jockey Club, no Rio de Janeiro, durante a Segunda Guerra Mundial, vendo uma corrida de cavalo. Mas lá no meio do Rondó dos Cavalinhos aparece essa frase que se repete. O sol tão claro lá fora, o sol tão claro, Esmeralda, e em minha alma anoitecendo. Esse é o perigo. Esse é o risco de não discernirmos o tempo, de não encararmos o tempo com a urgência bíblica e de não encararmos o tempo como uma oportunidade hoje de tomar decisões difíceis, mas iluminadas por Jesus, pela palavra, por Deus. De adotar um estilo de vida bonito, para que o mundo veja as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai. E aí eu me lembrei dessa passagem de Provérbios. O caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais, até o dia pleno clarear. Que essa seja a minha, a sua, a nossa experiência. Vivendo numa geração corrompida, injusta, de pessoas de lábios tão impuros quanto os nossos, mas com a experiência da graça de Deus que nos alcançou um dia, nos resgatou das trevas para o reino do Filho do seu amor, das trevas para a luz. Essa graça que nos educa, como diz Tito, Paulo escrevendo a Tito, nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, mundo sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança. A salvação em 3 tempos. Vivemos aqui, estamos olhando para o futuro. O tempo urge e o tempo
é a oportunidade, é o recurso, é o talento que Deus colocou na nossa vida para a gente usar bem e usar para a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos orar. E eu vou dar alguns instantes para você, cada um aqui, fazer a sua própria oração a Deus em silêncio, no seu coração, com uma resposta àquilo que, porventura, Deus, na sua graça e misericórdia, tenha falado ao seu coração. Vou pedir para o grupo de louvor já chegar aqui à frente, já se posicionar, enquanto nós temos um momento de oração. Se esse é um momento de você se posicionar diante de Deus e cruzar aquela linha entre o professar de boca e realmente o crer no coração e realmente fazer a decisão de andar na luz, de sair da esfera da escuridão e das obras da escuridão. Então faça isso agora. Diga simplesmente ao Senhor: esse é o meu desejo. Eu sou fraco, tenho medo, não sei como é que vai ser, mas eu confio no seu poder, o mesmo poder que ressuscitou seu filho dentre os mortos. E se o Senhor é capaz de levantar um morto, o Senhor é capaz de mudar a vida de um vivo. Alguém que respira como eu, mas cujo coração tem estado longe do Senhor, embora talvez eu seja externamente religioso. Se o seu caso é um caso de pijama, está na hora de tirar o pijama e de se colocar nas mãos de Deus para a missão que Deus tem para você. É hoje, é agora. A noite está chegando, o tempo está acabando, a salvação está próxima e Deus quer que você tenha a alegria e o privilégio de ser uma testemunha viva do amor dele nesta geração. Onde você está? Em casa, no trabalho, na escola, na vizinhança, comprando, vendendo, que a sua vida bonita possa já estar falando que Deus é verdadeiro, real e Ele faz diferença na sua vida. Mas mais do que isso, Deus vai dar para você a oportunidade de testemunhar com a sua palavra e contar para pessoas o que Ele está fazendo em você. Tira o pijama e coloca a armadura da luz. Sai para a batalha. Mas se você é convertido, mas a sua roupa está suja, se você sabe que pertence ao Senhor, não tem dúvida da sua salvação, mas a sua vida está brincando com pecado, tira essa roupa suja. Tira agora. Se desnuda na presença de Deus e diz: Senhor, me perdoa. Me perdoa. E recebe o perdão e a graça de Deus, que sabe como nós somos fracos, sabe como a gente muitas vezes não faz o que gostaria, faz o que sabe que não deve. Essa graça que te recebe hoje de novo,
ela também quer moldar a sua vida no dia a dia. Coloque-se nas mãos de Deus nessa hora, dizendo: Senhor, eu quero começar a ser responsável com a minha fé. Vou procurar um pequeno grupo, vou procurar alguém para andar comigo. Vou procurar ajuda. Eu preciso. Me dá a humildade de fazer isso. De entender que sozinho eu não consigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me dá essa oportunidade novamente hoje. Senhor, o tempo urge e Ele coloca diante de nós uma grande oportunidade. Queremos, como homens e mulheres que seguem Jesus, viver nesta vida o tempo que ainda a gente estiver aqui, até que Jesus volte e o Senhor nos chame, de uma maneira que vale a pena, cooperando com o Senhor, como instrumentos nas tuas mãos, vasos de barro sim, mas portando um tesouro imensurável, levando o perfume de Cristo, perfume de vida, para aqueles que estão mortos, sem conhecer o Senhor, espiritualmente falando, vivendo ainda na escuridão, na confusão, sem rumo. Usa-nos, Senhor. Eis-nos aqui. Não somos melhores, mas que a Tua graça nos capacite no dia a dia. À medida em que a gente aprenda, a gente também possa passar para outros aquilo que nós vamos experimentando. Te agradecemos, te louvamos, te adoramos. No nome de Jesus. Amém.